Olá, galerinha do quinto ano. Nós estamos na página 205 do material Rio Duca, na parte de ciências. Como eu vi que vocês ficaram muito na dúvida sobre a leitura das informações desse gráfico, vamos aqui para a aula de reforço. Esse gráfico, todo gráfico, ele tem um título. Nesse caso aqui, usos da água no Brasil em porcentagem. Sabemos que a superfície terrestre ela é composta com a maior quantidade de água do que de terra, 70%. Vamos ver aqui as informações desse gráfico. O gráfico ele é montado através de análise de dados, de pesquisas, tá? Coleta de dados, e o gráfico facilita a nossa leitura em um maior entendimento do que muitas das vezes um texto. É um texto, mas em formato de gráfico. Vamos lá, usos da água do Brasil. O consumo total, tá? E por porcentagem. 67,2% da água do Brasil é usada na irrigação. Lá na agricultura, todos os alimentos vegetais que nós consumimos aqui, ele vem lá da agricultura. Então, precisa irrigar, toda essa plantação. Então, 67,2% da água do Brasil é usada aqui na irrigação. Abastecimento animal, 11,1% é usado o consumo de água no Brasil. Abastecimento rural, na zona rural, que não é aqui na cidade. E aqui a gente vê o abastecimento urbano, 8,7%. Rural, 2,4%. Termoelétrica, a queima de fósseis para gerar energia e outras, 0,3%. Então, a gente pode observar que nem 1% é usada água no Brasil para as termoelétricas do Brasil. Abastecimento urbano, que aqui onde nós vivemos, 8,7%. Água encanada, que chega até nós. Mineração, extração lá dos minerais, 0,8%, e na indústria, onde produz os produtos que nós consumimos, 9,5%. Considerando que a porcentagem, o valor máximo é 100%, olha só, 67,2% da água é usada na irrigação no Brasil. Então, nós podemos observar que temos essa linha aqui, a parte azul, a parte maior, ela está apontando para a parte azul do gráfico. Isso aqui é muito importante vocês saberem, se referindo que essa parte toda pintada de azul, é 67,2% da água usada na irrigação. Abastecimento animal, olha só para onde vai a linha, na parte vermelha. Então, parte vermelha, porcentagem, 1,1%, a parte vermelha aqui no gráfico. Vocês ficaram com muita dificuldade onde sobre isso. Você vê aqui, que a porcentagem, 67,2% está em azul, a parte azul do gráfico. Abastecimento rural, 2,4%. Olha, a linha vai até verde, a cor verde, e o número da porcentagem está em verde. E assim sucessivamente. Primeira pergunta, precisamos entender isso aqui para responder as perguntas que vão cair nas questões. Em qual atividade econômica o Brasil usa mais água? Irrigação de plantação, que é aqui, 67,2%. A parte azul, a parte maior pintada do gráfico, e pela numeração também nós vimos, tá bom? Em qual atividade econômica do Brasil usa mais água, que é a irrigação de plantação? Que percentual de água é consumido nessa atividade? Atividade de irrigação rural, 67,2%. Porcentagem, olha o símbolo da porcentagem. Vocês vão aprender no quinto ano muitas situações, problemas que a gente usa a porcentagem. Então, quando ele pergunta que percentual de água é consumido nessa atividade, que é a irrigação corresponde a 67,2% de toda a água consumida no Brasil. Tá vendo que a gente precisa estar atento à leitura de um gráfico? A outra pergunta, nas atividades industriais, qual é o percentual de água consumida? Vamos lá, atividades industrial, a indústria, 9,5%, que a linha nos leva aqui, a cor marrom, e o número da porcentagem também está em marrom. Outra pergunta,
O que podemos analisar das informações desse gráfico? A maior parte do consumo de água no Brasil está concentrada nas atividades de agricultura, pecuária e indústria. Então a gente vê que a agricultura, tá, é uma grande quantidade de água consumida na agricultura, depois abastecimento rural, tá, 11,1%, e nas indústrias. São os 3 maiores setores que têm o consumo total, consumo de água no Brasil. E a última pergunta, né, foi essa daqui mesmo que eu falei, tá? Então é importante você entender a leitura de um gráfico. O gráfico ele vem facilitar a nossa visão, para a gente ter uma visão mais ampla. Poderia esses dados estar num texto assim maior, com muitas palavras, muitos trechos, muitas frases? Sim. Mas é só, não é melhor a gente analisar as informações dessa forma do que fazer uma leitura de um texto grande? Porque aqui a gente tem uma visão logo de um todo. Então vamos ficar atentos aí, ser bem espertos, tá? Ao analisar um gráfico, porque gráfico, existe vários tipos de gráfico. E gráfico, em todas as questões da prova, vão estar caindo, seja desse formato aqui, em outro formato, e vai ser para a vida inteira, não só nas questões de prova, mas no nosso dia a dia, na internet, em livros, revistas, e a gente precisa conseguir entender o nosso mundo, fazer a leitura do mundo. Bom, espero ter ajudado e até a próxima.